Até que ponto as redes sociais podem influenciar negativamente a vida das pessoas? Essa é a pergunta que engata a minissérie Clickbait, a nova produção da Netflix que chega com uma história de mistério e suspense super envolvente que faz o espectador duvidar, especular, criar teorias em vários momentos para quando acreditar que a resposta foi encontrada, ser surpreendido com uma trama que entrega várias reviravoltas e um final que não se espera. Se você gosta de séries ao estilo caixinha de surpresa, como O Inocente, Mare of Easttown, Por Trás de Seus Olhos, Cruel Summer, Clickbait irá te fisgar com uma história que prega peças do início ao fim. Vale a pena assistir e eu vou te dizer por quê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Clickbait, a nova minissérie disponível na Netflix. São 8 episódios, muito bons, vale a pena assistir. A primeira parte desse vídeo é sem spoilers e a segunda parte vai ter spoilers, mas não se preocupem porque eu vou avisar vocês quando chegar este momento. Então, se vocês querem saber mais sobre a série, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Clickbait acompanha o personagem Nick, que é um pai de família e um ótimo marido, filho e irmão para todos. Um dia as coisas mudam repentinamente quando Nick desaparece e reaparece em um vídeo que viraliza na internet, em que ele aparece todo machucado e segurando os cartazes que estão dizendo: eu abuso de mulheres, eu matei uma mulher, com 5 milhões de visualizações eu morro. Quando o vídeo se torna o maior assunto nas redes sociais e nos noticiários, os familiares do Nick precisam correr contra o tempo para encontrar a verdade e salvá-lo. Mas à medida que eles tentam entender a razão para tudo isso estar acontecendo, segredos são revelados enquanto eles descobrem um lado do Nick na qual não imaginaram. Mas agora todo mundo precisa ir até o fim desse assunto para descobrir quem é o verdadeiro Nick, uma pessoa do bem ou um homem violento que escondia uma vida sombria. Clickbait se desenrola numa narrativa que explora como os impulsos perigosos são elevados na era das mídias sociais. Além disso, a minissérie mergulha e trabalha questões sobre as distinções entre identidades, aquelas que são criadas na internet e as que são criadas na vida real, ou seja, aquela pessoa que tem uma dupla identidade que acaba desencadeando causas e efeitos que podem se tornar trágicos. Com 8 episódios de 50 a 60 minutos de duração, a trama de Clickbait apresenta um ponto de vista diferente em cada episódio. Então a narrativa ela cresce, ela evolui, né, junto com a perspectiva que ganha dos personagens principais, né, que além de dar um ângulo diferente da história para o espectador, ela também vai adicionando informações relevantes, vai entregando pistas, desvendando segredos e também apresenta detalhes do personagem na qual a trama acompanha a sua perspectiva. Por exemplo, o primeiro episódio ganha o ponto de vista da Pia, que é a irmã do Nick, na qual a série vai apresentar a personalidade da personagem e a relação que ela tem com o irmão, o que faz a trama já levantar as primeiras suspeitas, uma vez que a gente vê uma cena dos dois brigando durante o aniversário da mãe, o que mostra a raiva impulsionada do Nick diante do desdém, né, do deboche desdenhoso da irmã. O segundo episódio também é um ótimo exemplo que ajuda a gente a entender como a narrativa dessa minissérie é bem desenhada. Então, no segundo episódio, a gente acompanha a perspectiva do investigador Roshan, que está encarregado pelo caso, então a gente vai entendendo mais esse personagem, como ele se aproxima da Pia, que aumenta consideravelmente, a série deixa isso bem explicativo. E a gente também ganha mais detalhes da personalidade dele para a gente ter uma compreensão maior a respeito da sua vida pessoal e profissional, para a gente entender as suas atitudes ao longo da temporada e a forma como ele age durante essa investigação. Além disso, à medida que o investigador vai desvendando cada camada desse mistério e conectando os primeiros pontos, a trama ela entrega a primeira reviravolta logo no início da série, que vai impactar e vai fazer a gente questionar: e agora? Todos os episódios de Clickbait seguem esse ritmo, como eu acabei de exemplificar, ganhando uma narrativa que ganha aquela forma de espiral, né, em que o efeito dominó surge a partir das conexões de causa e efeito, que vai ganhar ramificações em que a gente vai descobrir o histórico do Nick e todas as pessoas que estão envolvidas conectadas a ele, né, seja aquelas que ainda escondem segredos intrigantes e aquelas que se arriscam, vão até as últimas consequências em busca da verdade. O maior debate de Clickbait
Clickbait, sem dúvida, como as redes sociais influenciam a favor ou contra uma pessoa ou uma situação, tornando esse gatilho, né, o gatilho da trama que faz toda a história se movimentar, ganhar forma de uma rede de segredos obscuros sobre uma pessoa que aparenta ser boa. Mas ainda assim é possível, né, questionar até o final da série se tudo isso é verdade ou se não passa de aparências falsas, o que culmina em várias situações tanto boas quanto ruins para a pessoa que está sofrendo com isso e para aquelas que estão em sua volta e estão sofrendo junto. De um lado, a gente já tem um vídeo viralizado em que as visualizações não param de crescer, diminuindo as chances de sobrevivência do Nick caso esses sequestradores cumpram mesmo a promessa de matá-lo quando atingir 5 milhões de visualizações. Além disso, a gente se depara com uma situação muito absurda, porque a gente vê, né, os outros personagens, todo mundo ali assistindo o vídeo, compartilhando, nessa obsessão automática de compartilhar, né, de espalhar a notícia sem pensar nas consequências. Quanto mais eles fazem isso, mais eles arriscam a vida daquela vítima, porque vai aumentando as visualizações e vai diminuindo as chances de sobrevivência. Então é uma situação muito absurda, porque a gente vê, né, na era dessas mídias sociais que as pessoas não pensam mais nas consequências, não pensam mais em compreender a situação, em interpretar os fatos e muito menos ajudar. Outro ponto que a minissérie ressalta aqui são os julgamentos precipitados, transformando a internet num grande tribunal, sem leis, sem regras, impulsionando toda aquela raiva em comentários ofensivos, ataques, aquela pressão constante que a gente vê em cima da família em busca de respostas, sendo que eles mesmos também não sabem, estão correndo atrás em busca da verdade, né? O que faz chegar à conclusão de que o Nick é realmente o culpado, que ele merece estar ali naquele vídeo, que ele merece morrer mesmo, né? Mostrando como a internet pode ser inflexível, né? Criando, né, esses sentimentos ruins e também trazendo informações pela metade. A partir dos elementos apresentados aqui, em que criticam a manipulação e a influência das redes sociais, Clickbait também prega peças e articula bem a trama, né, mostrando que o óbvio pode ser a verdade absoluta, mas nem tudo parece ser o que realmente é, uma vez que a previsibilidade aqui é o grande jogo que movimenta toda a história a fim de fisgar e enganar o espectador. Assim como as redes sociais têm o seu lado negativo, ela também pode ter o seu lado positivo, como a gente vê aqui na série, em que as pessoas criam apps, sites, para tentar localizar o paradeiro do Nick, desvendar esse mistério e encontrar o verdadeiro culpado. Mas ainda assim existem pessoas que vão conseguir encontrar meios de atrapalhar esse caso, além de desdenhar da dor do próximo. Além de oferecer um ângulo diferente na trama, cada personagem aqui contribui positivamente para a história, seja omitindo informações, revelando segredos, tentando buscar a verdade, tendo atitudes inesperadas, o que aumenta ainda mais essa espiral, crescendo ainda mais esse mistério e novas dúvidas surgindo. Quem faz isso é a personagem Pia, que ganhou uma ótima atuação da atriz Zoe Kazan. A Pia, ela vai até as últimas consequências em busca da verdade sobre o seu irmão. Ela é aquela personagem que ela é desconfiada o tempo todo, uma vez que ela não acredita na primeira verdade que aparece, quando ela percebe que as histórias não se encaixam, que os fatos não se conectam, então ela vai em busca disso, ela não se sente satisfeita diante de tudo isso. Ela vai até o último minuto para saber quem realmente está falando a verdade. A Pia é aquela personagem inteligente, esperta, teimosa, determinada, ela é bem sincera, ela tem uma língua bem afiada na hora de dizer a verdade para qualquer pessoa. Outra personagem que ganha destaque aqui em Clickbait é a Sophie, a esposa do Nick, que a princípio ela coloca aquele semblante calmo no rosto, o que faz a gente desconfiar dela logo nos primeiros episódios, porque ela demonstra uma calmaria tão grande diante dessa situação, né? Ela vê o seu marido sequestrado e ela mantém aquela calma. Só que na verdade a personagem ela tá camuflando a sua insegurança e o seu desespero a fim de proteger os seus filhos, mas também de esconder um segredo que é revelado logo no início e que vai chacoalhar bastante a investigação. Enquanto a gente vê aqueles personagens que estão correndo atrás, né, da verdade, a gente também vê aqueles personagens que estão colhendo os frutos dessa situação, como é o caso dos filhos do Nick e da Sophie. Então, de um lado a gente tem o Kai, que é o filho mais novo, é aquele filho mais temperamental, um pouco mais explosivo, que você vê que ele fica triste diante da situação do pai, mas você também vê que ele fica com raiva do pai, então ele é um pouco mais impetuoso nas atitudes. Já o Ethan, ele é o filho mais velho, ele é mais introspectivo, mais na dele, você vê que ele tá sofrendo ali internamente, ao mesmo tempo que ele tá tentando ajudar todo mundo ali, correndo atrás da verdade, correndo atrás de informações, de pistas, para tentar entender o que tá acontecendo com o pai. E esse personagem também vai chamar atenção, porque a todo momento a gente vai ver
ele conversando com alguém por mensagens de texto e a gente não sabe quem é essa pessoa. Todos os personagens aqui ganham seu merecido destaque, mas tem um episódio que é o meu favorito, que ganha o ponto de vista do repórter, que vai trazer reviravoltas que vão ditar os próximos acontecimentos até o final da minissérie. Então aqui a gente acompanha o repórter Ben, que vai até as últimas consequências em nome da matéria perfeita sobre esse caso e também para conseguir o horário nobre da TV. Então a gente vai ver ele invadir casas, pegar coisas que não são deles, ele vai até as últimas consequências, ele procura, ele vasculha a internet em nome para conseguir dados e é a partir daí que ele traz informações relevantes sobre a vida do Nick. Enquanto a maioria dos personagens corre atrás da verdade, a série faz questão de deixar outros personagens de escanteio sem ganhar tanto destaque aqui na história, como é o caso do Matt, que é o melhor amigo do Nick, e eles trabalham juntos, né? O Matt, ele trabalha na escola, que ele é o treinador do time de vôlei feminino, e o Nick é o fisioterapeuta. Então, o Matt é aquele amigo que tá ajudando a família diante dessa situação, dá ombro, dá apoio, conversa, vai atrás, mas ele desperta aquela desconfiança no espectador que vai ficar em alerta com relação às verdadeiras intenções dele. Mas, como eu disse, nem tudo parece ser o que realmente é. Os 2 últimos episódios de Clickbait trazem aquela explosão de reviravoltas, fazendo jus ao título da série, em que o público percebe a quantidade de iscas que a trama jogou a fim de fisgar a gente, de prender a nossa atenção, de trazer o espectador para vários caminhos possíveis de se tornarem a verdade absoluta aqui de toda essa situação. Quando na verdade a trama faz aquela curva e joga na nossa cara a verdade real e oficial, que impacta, que entrega aquela surpresa e traz um final surpreendente e satisfatório. Agora, a segunda parte do vídeo vai ter spoilers, eu vou falar alguns pontos importantes sobre a história, o que aconteceu em determinados pontos e, é claro, sobre o final da minissérie. Então, se vocês querem saber o que realmente aconteceu, continue assistindo o vídeo a partir daqui, beleza? Então, bora lá! Para começar, vocês sabem o que significa um clickbait? É uma tática usada na internet para gerar tráfego online a partir de conteúdos sensacionalistas ou enganosos. Ou seja, é o famoso caça-clique, né, que quebra a expectativa do usuário, que se sente fisgado a partir daquele conteúdo que fez ele clicar. Sabe quando você vê uma matéria que tem um título super chamativo e você fala, nossa, o que é isso? Você vai lá, clica e a hora que você lê a matéria não tem nada a ver com o título que você viu? Pois é, você foi enganado, você foi fisgado pelo título e foi enganado. Isso se chama clickbait. E é exatamente isso que a série faz com a gente. Então, no decorrer da história, vários detalhes são jogados, várias informações, várias pistas, e quando a gente acha que tá encontrando a verdade, que ela tá estampada na nossa cara, a série fala, não é nada disso não. E aí a revelação traz a verdade à tona e mostra o que realmente está acontecendo. A briga entre a Pia e o Nick no primeiro episódio já indica de que o Nick pode ser impulsionado pela raiva, o que faz a gente entrar em alerta com aqueles cartazes que ele tá segurando no vídeo. No segundo episódio, o Nick aparece morto, provando que os sequestradores cumpriram com a promessa de eliminá-lo caso o vídeo atingisse 5 milhões de visualizações. Dito e feito. E a partir daqui, inicia várias dúvidas. Para começar, quem matou o Nick? Quem são esses sequestradores? Quem são as vítimas do Nick? Quem são essas mulheres abusadas? Quem é a mulher que morreu por causa do Nick? Será que o Nick é realmente culpado e mereceu esse desfecho trágico? Quem construiu toda essa vingança, né? Tipo, tudo isso foi movido por uma vingança? Logo em seguida, a Clickbait revela que a Sophie teve um caso extraconjugal e o Nick sabia, o que acabou culminando no encontro entre marido e amante e rola uma briga entre os dois, o que faz a gente acreditar de que o amante possa ter matado o Nick por raiva. Mas nesse caso, em que momento essas mulheres citadas se encaixam na história? Com isso, o público descobre que o Nick criou um perfil em apps, sites de relacionamento, que faz a gente acreditar que ele fez isso para revidar a traição da Sophie. E aí a gente vê que ele usa a foto dele, mas ele usa outros nomes para enganar essas mulheres. E a partir daí ele inicia um relacionamento com a Emma, que é a primeira amante, e ela aparece na história
para revelar sobre o relacionamento dos dois após o assassinato do personagem. Então, com toda essa situação especulada na internet, investigada tanto pelas autoridades quanto pela imprensa, a gente vê no episódio do repórter o Ben ir até as últimas consequências em nome da matéria perfeita e do horário nobre na TV. Então o Ben, ele vai atrás de tudo mesmo, e a partir daí ele descobre que a Emma não era a única amante e que haviam outras mulheres, e uma delas é a Sarah, que acaba cometendo suicídio após uma briga por mensagem de texto com o Nick, o que faz a gente compreender a razão do Nick se sentir culpado, ser culpado ali no vídeo viral quando aparece o cartaz, né? Eu matei uma mulher, foi por causa da Sarah. Com essa revelação estrondosa, Clickbait apresenta o Simon, que é o irmão da Sarah, que por raiva e vingança ele vai também até as últimas consequências. Ele descobre quem é o Nick, onde ele mora, onde ele trabalha, o que ele faz, e sequestra o rapaz, e é ele que arquiteta todo aquele vídeo que viraliza na internet. Junto ao lado do amigo, Simon planeja ir até o final, né, e cumprir com a promessa, né, de matá-la quando atingir as 5 milhões de visualizações, só que o Nick afirma para ele que nunca conheceu a Sarah, que não sabe quem é, que sente muito pela morte da irmã, e mostra que as fotos usadas nesse perfil de relacionamento eram fakes, então mostra claramente que aquelas fotos foram editadas. Além disso, o Nick afirma que informações confidenciais sobre a vida dele foram usadas nesse perfil e que somente uma pessoa sabia sobre essas informações confidenciais. E ele promete para o Simon que vai encontrar o verdadeiro culpado para trazer justiça pela morte da irmã, o que faz o Simon se sentir super com a consciência pesada por ter pego a pessoa errada. Então ele deixa o Nick ir embora, e o que faz a gente entender que o Nick não morreu naquela hora. Então, se o Simon é responsável pelo vídeo, mas não é o assassino, quem matou o Nick e por quê? É no 7º episódio que as reviravoltas explosivas acontecem, a começar pela Pia, que, como eu disse, ela nunca fica satisfeita com meias verdades, meios fatos, né, meias histórias, e ela cava ainda mais esse mistério e descobre que tem fotos do Nick no computador do Matt, o melhor amigo do Nick. E ela bate de frente com esse personagem que acusa a irmã do Nick de louca, de maluca, só que em nenhum momento a gente vê o Matt desesperado diante dessa situação, que faz a gente questionar, será que ele é mesmo culpado? Né? O que ele realmente tem a ver com essa história? Qual que é a sua verdadeira conexão? Enquanto isso, a gente também ganha a perspectiva dos filhos, para começar com o Ethan, que também tá ajudando a desvendar esse caso. E finalmente a gente descobre com quem ele tá falando por mensagem de texto. Na verdade, não é ninguém assim pra gente se preocupar, é uma menina que acaba se identificando com a história dele e resolve se aproximar, resolve ajudar. Então eles se conhecem pessoalmente e essa amiga vai pedir para ele ir mais a fundo nessa situação. E uma dessas situações é conversar com a Emma mais uma vez para descobrir se ela conheceu o Nick de verdade ou não. E é aí que a gente descobre que a Emma nunca viu o Nick ao vivo, ela só conversava com ele por mensagens de texto, e uma vez ela conversa com ele por telefone. E quando a Emma escuta a verdadeira voz do Nick, ela percebe que não era o Nick com quem ela conversava, o que faz a gente entender que tanto a Emma quanto a Sarah foram vítimas de catfish, que é aquelas pessoas que criam perfis falsos para poder enganar financeiramente ou emocionalmente a vítima. A partir daí, a amiga e o Ethan descobrem a verdadeira localização da pessoa que está por trás desse perfil falso. Só que quem vai atrás dessa pessoa não é o Ethan, sim o Kai, porque ele vasculha o computador do irmão, descobre a verdade e, por raiva, já que o menino ele é super impulsivo, ele vai atrás da pessoa sozinho. Finalmente, o último episódio revela quem é o verdadeiro culpado. E, gente, o choque aqui foi real, porque quem é a verdadeira culpada é a Dawn, a funcionária, né, que fica na recepção da escola onde o Matt e o Nick trabalham. E sim, quando o episódio revela isso, eu fiquei chocada, eu comecei a rir de nervoso, mas eu fiquei muito impactada. E assim, a série volta no passado, a gente tem uns flashbacks de quando o Nick é contratado por essa escola e a Dawn ajuda ele a se adaptar na escola. Então ela pega os dados dele, foto, faz aquela conexão de passar tudo pro computador dele, e é ela quem cria a senha para ele, né, poder usar as programações ali da escola, os dados da escola e os dados dele. Então ela tem acesso a tudo. E o que ela faz? Ela pega, simplesmente um dia ela pega, né, fotos do Nick e cria um perfil falso num site de relacionamento.
porque ela explica isso na série. Ela acaba se sentindo uma pessoa muito solitária, mesmo sendo casada. O marido dela não dá aquela atenção como ela espera. E aí ela vai mergulhando nessa tristeza e ela encontra uma luz no fim do túnel quando ela cria esse perfil falso usando a foto do Nick. E o Nick, em um determinado momento, quando ele descobre a traição da Sophie, ele acaba contando algumas coisas confidenciais para Dawn. Então ela é a única pessoa a saber dessas coisas confidenciais do personagem. E ela usa essas informações para se aproximar das mulheres com quem ela conversa nesse site de relacionamento. E uma delas é a Sarah e a Emma. O que era para ser uma brincadeira se torna uma enorme obsessão para Dawn, que o marido acaba descobrindo e inicia uma briga entre os dois, e ele ordena que ela pare com isso imediatamente. Mas até aí já é tarde demais, porque ela já brigou com a Sarah, brigou com a Emma também, teve aquela briga por mensagens de texto com a Sarah que culminou na morte da personagem. E nesse momento o Nick já foi sequestrado e o vídeo viralizado. Nesse momento a série volta para a cena em que o Nick consegue ir embora, o Simon liberta ele e o Nick, ao invés de ir para casa, que é o que ele deveria ter feito, pedir ajuda, explicar o que estava acontecendo, ele vai direto para casa da Dawn, porque ele sabe que ela é a verdadeira culpada e ele vai lá confrontar a mulher e pede para ela se entregar para a polícia e contar toda a verdade. Só que nesse momento o Nick é morto pelo marido da Dawn, atinge ele com uma martelada na cabeça e mata o personagem para poder proteger a esposa. E assim a gente volta para o momento atual em que o Kai vai até a casa do verdadeiro culpado e se depara com a Dawn. E a Dawn já sabe tudo o que está acontecendo e ela e o marido tentam sumir com um garoto, levam eles lá para a fazenda onde eles têm um trailer para tentar matá-lo. E o Kai consegue fugir e nesse momento a Sophie e a Pia já sabem de toda a verdade, já sabem que a Dawn é a verdadeira culpada e correm até o local junto com a polícia para poder resgatar o garoto. E nesse momento a Dawn, ela se entrega, a polícia pega ela, só que no momento do flagra a polícia acaba matando o marido da Dawn. Ou seja, por causa de uma mulher que começou com uma brincadeira de um perfil fake na internet, ela destruiu a vida de várias pessoas, inclusive do próprio marido, que não tinha nada a ver com essa situação. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica sobre a minissérie Clickbait, que tá disponível na Netflix. Assistam essa série porque ela é maravilhosa. Eu tô amando assistir esse tipo de série de mistério, suspense, super instigante em todos os episódios e que entrega um final surpreendente na qual você nem imagina. E me conta aqui nos comentários se vocês pretendem assistir essa série e se já assistiram, me contem aqui o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!